Bem-vindos, é um grande prazer nós estarmos aqui reunidos nesta noite para fazermos um trabalho de informação, educação e saúde e também de reflexão. Durante muitos e muitos anos, eu e minha esposa, a doutora Alceli, fizemos esse tipo de trabalho de modo presencial aqui na clínica e em muitos outros lugares. Depois tivemos que dar um parado por conta de vários motivos que alguns de vocês conhecem, e agora estamos retomando e vamos entrar numa nova fase. Como estão vendo, nós vamos fazer uma gravação para que esse material seja depois também multiplicado, colocado em uma rede social e também para que vocês possam ter uma forma de ver novamente através do link que a gente vai deixar à disposição, ok? Então, mais uma vez, eu espero assim que vocês se sintam bem em casa, porque é aqui que nós nos acolhemos comumente, né, durante o nosso trabalho profissional, mas muitos de vocês acabam praticamente se tornando assim mais próximos, né, mais amigos e tal. Isso é muito, muito legal e quero que vocês tenham assim bastante proveito. No final nós vamos fazer um sorteio de algumas coisas que eu achei interessante. Hoje vocês já receberam um primeiro presente, que é um exercício de relaxamento que eu criei para lembrar da importância de nós percebermos e sermos gratos à parte do nosso corpo. Não sei se alguém já abriu e se já experimentou ouvir aquele texto. Então, aquilo foi feito com muito carinho, né? E espero que seja benéfico para vocês. E muitos mais virão. Então, essa que é a ideia de a gente estar oferecendo o nosso conhecimento, a nossa experiência, o nosso tempo de estudo. A gente também aprendeu muito nesses anos todos, né? Porque nós nunca paramos de estudar e vamos sempre colocar isso à disposição. E de várias outras formas que no momento adequado nós vamos informar a todos vocês, ok? Então, sintam-se à vontade e fiquem conosco até o fim. Pois bem, nós temos vários temas e o primeiro que eu achei interessante nós colocarmos é como viver feliz e saudável num mundo que não parece bem. Então, eu faço uma provocação, vocês não precisam necessariamente se manifestar, mas a ideia é que vocês comecem a perguntar algumas coisas, né, com relação ao que eu vou colocar. Eu tenho por costume, por natureza e também por impulso profissional, de trabalhar muito com questões para reflexão, que é da reflexão que surgem descobertas, autodescobertas e motivos para algumas decisões essas que podem levar a uma melhor qualidade de vida, ok? Então o nosso tema hoje é como viver feliz e saudável. Uma pergunta que eu faço para vocês é: o mundo hoje parece bem? O mundo de ontem parecia bem? O que virá no futuro? Será que estará bem? Em algum momento da história, vocês se lembram de ter lido, ouvido ou vivido que o mundo estivesse bem? O mundo sempre foi cheio de conflitos. Na história, a gente vê que em todas as regiões do planeta, em todas as épocas, houveram conflitos, não é? Então, o mundo nunca esteve bem. Como é que então as pessoas sobreviveram a isso tudo, nesse tempo todo? E por que a gente acha que outros podem estar vivendo bem quando a gente não está vivendo? E quando o mundo é o mesmo. É a maneira como a gente vai conversar aqui agora. Bem, se é possível viver num mundo assim. Muitas pessoas me falam no dia a dia, no meu trabalho, no meu contato social, familiar, que é muito difícil. A vida é difícil, a vida é corrida, as exigências são demais para a minha capacidade, enfim. Há uma série de reclamações, de queixas que as pessoas fazem, como se não fosse possível viver feliz e saudável. Mas às vezes a gente encontra pessoas que parecem que estão vivendo bem, e às vezes estão mesmo, e não raro também podemos até sentir um pouco de inveja disso.
não é? Então, como é que fulano, fulana estão bem, parecem sempre bem e eu não consigo? O que acontece? Né? É culpa do mundo? É culpa minha? É culpa do governo? É culpa do clima? Do meio ambiente? O que será? Tem receita para a gente viver feliz? Ou tem método? Receita. Quando a gente fala de receita, a gente lembra das receitas de comida, né? Sobremesas, receita para emagrecer, alguma coisa do tipo, receita médica. Mas receita para viver existe? Nós não nascemos nem com manual, não temos manual de nada, não temos um ou outro manual profissional. Mas da vida a gente não tem para ser filho, para ser irmão, para ser pai, para ser mãe, nada. Então, quem espera receita ou pílulas mágicas, sabe que não vai encontrar. A não ser que viva um pouco mais fantasiosamente. Mas método existe. Existe método. Método vem de metodologias que têm a ver com uma forma de ver a mim, o mundo e os outros. Não é? Felicidade. Então, para se falar de ser feliz, tem que se pensar no conceito de felicidade. O que é ser feliz e o que é a felicidade? Bem, se eu fosse pedir para cada um escrever aqui o que pensa a respeito disso, eu tenho certeza que não ia coincidir, né, a visão de um com a de outro. Com certeza. E eu vou citar aqui algumas visões de grandes filósofos. E muito do que a gente pensa hoje, vê em mensagens, em vídeos interessantes que os nossos amigos compartilham sobre felicidade, sobre bem viver, sobre o que é legal fazer na vida, a gente vê que muitos desses conceitos, quase todos, são os mesmos dos antigos filósofos, às vezes com uma roupagem diferente. Mas mesmo entre os filósofos não havia coincidência, cada um enxergava de um jeito. Isso não é ruim, pelo contrário, é bom porque, primeiro, que é o natural. É natural que seja assim, que cada um tenha a sua experiência, a sua percepção e a sua projeção do que seja a felicidade, não é? Então, na ciência, eu vou separar por blocos aqui. Na ciência, isso aqui vocês encontram, né, na definição assim, de alguns cientistas. Seria assim: manter o equilíbrio que permita ao cérebro trabalhar de forma ágil e permaneça saudável. Então, uma coisa que todos nós concordamos é que a saúde mental é importante para o nosso bem-estar e nosso relacionamento e produtividade no mundo, não é? Então, a saúde mental, se a cabeça estiver boa, né? Eu quero ficar velho, mas desde que eu esteja com a cabeça boa. Fulano é muito cheio de problemas, de dores, mas a cabeça é boa. Então, essa parte mental, cerebral, né, é muito considerado pela ciência e nós, no consenso, né, geral também, nós achamos isso. A felicidade plena se consegue através do quê? Se expondo às emoções positivas. Existem as negativas e as positivas, então na ciência se fala, então procure mais se expor a experiências positivas que lhe tragam pensamentos positivos, que lhe tragam emoções positivas. Tá? Então seria, por exemplo, alegria, procurar momentos de alegria, momentos e situações de gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, diversão, inspiração, fascínio e amor. Cada tema desse, cada tópico desse aqui, poderia demandar assim, ou mereceria um tratamento mais profundo. Isso nós fazemos em outro contexto, não numa palestra, mas no contexto de ou uma consultoria pessoal ou um curso. Nós trabalhamos com esses temas de como que a gente enxerga cada elemento desse e onde eu posso encontrar isso na minha vida. Eu posso destacar algumas coisas aqui que são muito importantes, que é, por exemplo, a gratidão. Quem é grato encontra mais facilmente a alegria. E muita gente não sente gratidão porque acha que a minha vida é tão difícil, eu vou agradecer pelo quê? Eu tenho vários pacientes assim em depressão, e outro dia mesmo atendi uma pessoa que fala que não tem vontade de nada, não gosta de mais nada, não quero saber de mais ninguém, não sei o quê. Eu perguntei a profissão dele um pouco antes, e antes dele falar isso para mim, falando a profissão, eu disse de um interesse meu, de uma coisa que eu estou fazendo, e ele já começou a pensar em soluções para mim, imediatamente. E ele não percebeu
Ele só fez aquele por impulso profissional, né? Posicionamento. Só que quando ele falou do estado dele, eu falei, mas você percebeu que a primeira coisa que você quis foi cuidar, foi resolver um problema meu, uma intenção minha? Percebeu que você tem esse impulso de servir e de querer ajudar e resolver a situação dos outros? Isso é uma das grandes qualidades que falta na humanidade. Você, sem eu falar, sem eu pedir, você já fez isso. Ele ficou olhando para mim assim, com o olho meio arregalado, e falou assim, não, eu nunca percebi isso. Então nós temos, né, algumas coisas, por exemplo, temos motivos para agradecer, motivos para servir, motivos para ser alegres. Mas às vezes a gente deixa passar batido e não percebe e sofre sem necessidade. Serenidade, que é encarar as coisas com mais naturalidade, que vai ser trabalhado para momentos de ansiedade, dificuldade de autocontrole e tudo mais. Interesse pelas coisas, eu não interesso por nada. O que é esse nada? Não é difícil de achar algumas coisas. Eu, pelo menos, eu gosto de fazer esse trabalho de exploração junto com as pessoas com as quais eu trabalho ou convivo. E assim vai. Então, todos esses itens aqui são muito interessantes dentro da visão da ciência do que é felicidade. Aqui um resumo de um método, né, seria mantenha contato com a natureza, e todo mundo que já foi para o mato, ou para o mar, ou para a montanha, já percebeu que benefício que traz para o corpo e para a alma. Cuidar bem da saúde física e mental, que é o que mais se fala, né? Aí teria também a emocional e a espiritual. Durma o suficiente, é um capítulo à parte também, que nós temos um trabalho sobre a questão do sono e da insônia e qualidade do sono. Eu sou uma pessoa que me interessa muito porque eu dormi muito pouco ao longo da minha vida. Eu achava que dormir era perder tempo. Imagine, a vida tem tanta coisa para fazer, está tanta coisa acontecendo e eu lá dormindo. Eu não aceitava isso. Hoje eu tenho uma visão diferente. Não estou dormindo muito mais, mas pelo menos já olho o assunto com uma postura diferente. Fazer atividades interessantes, ou seja, aquilo que interessa, cultivar bons relacionamentos, né, em todos os sentidos, né, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, com vizinhos, com pessoas que a gente nem conhece, mas quando se encontra tem um relacionamento, por mais curto que seja. De novo vem a gratidão, espalhar a alegria. Não é só conquistar a alegria e procurar a alegria para si, mas espalhar. Porque quem alegra os outros costuma ficar muito mais alegre. Quem cuida do outro se sente cuidado, mesmo que não seja por aquela pessoa. Às vezes me dizem assim, Deus um dia vai lhe recompensar. Eu falei, acho que não é bem assim. Um dia você vai ter isso de volta. Eu falei, acho que não é bem assim. Aí eu falo, né, o que eu posso dar para você? Só o que eu tenho. Se eu tenho algo para lhe dar, porque eu já recebi. E não que eu vou receber, porque eu não preciso dar para receber. Eu só posso dar o que eu já tenho. É uma outra maneira de encarar. Isso também se pode resultar um trabalho de reflexão interessante. Gastar seu dinheiro com sabedoria, porque normalmente ele não é, pelo menos para a maioria das pessoas que eu conheço, não está sobrando. Saber perdoar. Essa é uma das coisas mais difíceis, saber perdoar o outro e principalmente a si mesmo. Okay? O que determina o que nós somos, o que nós podemos ser? Por muito tempo se pensou que a genética era soberana. Eu usava essa frase, a genética é soberana. Então, a gente via nas famílias as doenças que tinham e como as coisas se manifestavam. Existe, né, dentro da estrutura genética uma predisposição para uma série de coisas, para a cor de cabelo, onde vai ter cabelo, que cor da pele, como vão ser os olhos, toda a nossa construção é definida geneticamente. Então, durante muito tempo você pensava que isso era definidor, ponto final. De uns tempos para cá, várias observações e estudos levaram a perceber que não é bem assim. Embora toda a mensagem genética ela possa não mudar, mas a expressão, como se manifesta essa característica genética, ela pode mudar conforme as condições do meio ambiente, das situações de vida, dos hábitos e dos comportamentos, incluindo-se aqui o comportamento do pensamento. Um livro recente que eu comprei chama-se a Biologia Celular
das crenças. E tem a ver com, não as crenças religiosas, políticas, não é isso? As coisas que eu acredito na vida, os valores que eu tenho, o que eu penso a meu próprio respeito, como que eu enxergo, tudo isso afeta nossa genética. Então hoje tem uma outra ciência, talvez aqui já tenha quem saiba, que se chama de epigenética. Alguém já ouviu falar desse nome? Epigenética é o que está sobre a genética. Então tem várias situações que levaram a essa descoberta, né, e o estudo, e o que fazer com isso para melhorar as condições de vida das pessoas.